Oi, primeiro ano, tudo bem? Eu pedi na semana passada para vocês fazerem um resumo, né, sobre as questões relacionadas à Europa. E aí a gente tem o Ocidente Europeu e o Leste Europeu. Tive problemas com os vídeos, né, não consegui, perdi alguns na transferência de um celular para o outro e acabei não conseguindo editar eles a tempo. Então essa semana eu vou fazer essa retomada e a gente vai continuar falando de Europa e passar, né, sobre tudo que vocês fizeram um resumo na semana passada. Vamos lá. A primeira parte, né, que eu solicitei para vocês era para relacionar os tratados e o que ficou estabelecido por cada um deles, para a gente ter esse panorama de União Europeia que a gente tem hoje. Então começou lá atrás, logo no pós-guerra, né, após Segunda Guerra, e a gente tem que pensar no contexto internacional de mundo bipolar, né, separação de dois polos importantes econômicos e políticos em disputa, e a Europa ali como uma área de avanços e recuos de influência. Então, boa parte da Europa estava sob influência capitalista e boa parte estava sob influência socialista soviética. O Tratado de Paris, em 1951, vai estabelecer uma união importante porque ela vai reunir neste tratado dois países rivais, ou pelo menos três, né? Vão aderir, junto com o Benelux, que é Bélgica, Luxemburgo e Holanda, os países Alemanha e França, que entraram em guerra outras vezes, né? Que tinha um contexto histórico de guerra já repetidas vezes, e, além disso, a Itália. Isso faz com que, gente, essas alianças evitem novos conflitos. Então, é bastante interessante que haja uma cooperação econômica para que esses conflitos não retornem. Se um conflito desse tipo, né, de uma outra guerra, influenciar no quesito econômico e político, os dois vão sair perdendo, então não é interessante, isso acaba sendo resolvido na diplomacia. Então a CECA, estabelecida aí no Tratado de Paris de 1951, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, vai reunir uma área muito importante, né, de recursos para desenvolvimento e infraestrutura europeia. E aí a gente vai ter já 6 membros dessa tentativa de união de bloco no continente europeu. Já em 57, então 6 anos após esse acordo, eles vão melhorá-lo, né? Vão se tornar uma comunidade econômica europeia. E neste quesito, ao avançar até o mercado econômico europeu, mercado comum europeu no caso, e estabelecer novas regrinhas, né? Novas leis, novas orientações para que essa união progrida, para que atraia mais outros países. E isso vai perdurar e vai anexando territórios e anexando parcerias ao longo do tempo. Ao passo que em 1985 a gente tem uma grande mudança dentro do bloco. Apesar, né, de já prever isso, já que são países pequenos e que têm uma facilidade de locomoção melhor, com o tratado e o acordo de Schengen, de 1985, que passou a vigorar em 1986, a gente tem agora um estabelecimento de uma fronteira única, que vai corroborar, ou seja, vai auxiliar, melhorar, né, e também enfatizar uma ideia de uma Europa continental. Como assim? É muito melhor eu ter uma lei ou um acordo entre os países de unificar o sistema de vistos, os sistemas de entrada e saída de pessoas, migrantes, imigrantes e turistas. Porque você facilita o trânsito, você atrai mais turistas, você facilita a economia também, já que trabalhadores vão poder transitar nesse sentido. Já era desde sempre, né, lá no Benelux, já a proposta de o trânsito também ser, além de mercadorias, de pessoas. E aí a gente tem um contexto óbvio de que há menor desigualdade entre esses países, não é o caso, por exemplo, daqui da América do Sul ou dos países asiáticos, que tem grande disparidade social, econômica e cultural. Ali na Europa a gente consegue encontrar caminhos que reúnam esses países e que eles possibilitem esse tipo de acordo facilitado. Então, com isso, o acordo de Schengen, que vai ser bastante questionado atualmente, principalmente por causa da imigração ocorrida pelo contexto internacional, no caso, as instabilidades políticas do norte da África e do Oriente Médio, bem como, posteriormente, né, com o fim da bipolaridade, os países do leste europeu que menos desenvolvidos vão acabar
criando fatores de repulsão da sua população que vai buscar melhores condições de vida do outro lado, o lado capitalista, que é capitalista há mais tempo. E por fim, a gente vai ter ainda o Tratado de Maastricht, que vai transformar esse mercado comum, essa comunidade econômica europeia, em a União Europeia que a gente conhece hoje. Não do tamanho, né, que durante a década de 90 e posteriormente os anos 2000, a gente vai ter maior aderência ainda dos países europeus, principalmente do leste, para entrar no bloco, participar dessa dinâmica que está vindo dando certo até então. É óbvio que a gente vai ter aí questionamentos e a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Nesse contexto também foi estabelecido que o euro, né, haveria uma possibilidade de moeda única. Os países que entrassem a partir daquele momento iam ser obrigados a aderir a essa moeda, enquanto os países que já estavam no bloco há muito tempo poderiam ter a oportunidade de escolha, que foi o caso da Dinamarca, da Dinamarca e da Inglaterra, do Reino Unido, que não aderiu ao euro como moeda única, né? Sabemos a libra esterlina ainda é corrente no Reino Unido como um todo. Todo esse crescimento de número de países, de habitantes, de infraestrutura necessária vai demandar dinheiro. Então, a galera que é mais rica no bloco, no caso a Alemanha, a França e o Reino Unido, vão acabar dando mais dinheiro do que recebendo, se a gente pensar no investimento. Já que eles são mais ricos, eles desembolsam mais dinheiro para o banco, e esse banco que vai sustentar o desenvolvimento dos novos integrantes, no caso dos países do leste. É óbvio que há um consenso internacional de que o socialismo soviético entrou em decadência e não foi para frente, e que a tentativa é que todos os países se tornassem com dinâmica de mercado capitalista, que é mais ou menos o cenário que a gente tem hoje. Então, da SECA até a União Europeia foram bastante acordos, né, bastante tratados, e a aderência daquele inicial de 6 membros para hoje 28 membros, com essa possibilidade, né, e no caso o fato de que o Reino Unido vai se retirar do bloco. Então, né, ao mesmo tempo que a gente teve um aumento da demanda econômica e de gastos, você vai ter também muito ganho econômico, por isso que, né, no cenário inicial foi muito bem vista a entrada de novos membros, até porque a desigualdade alimenta, né, a concorrência, e por isso o capitalismo se estabelece, e no caso evolui. Só que aí com a crise internacional, né, as crises que vieram durante aí o século XXI já, a gente vai perceber que há um movimento contrário, de que foi um exagero, de que passou da conta e que os países mais ricos acabaram sobrecarregados. Com isso, houve essa intenção e esse movimento de retirada, né, principalmente do Reino Unido, em relação ao bloco europeu. É uma questão ainda que a gente ainda vai ter, ver as consequências acontecerem, porque de fato só entra em vigor ano que vem. Mas há um medo, né, dos outros integrantes da União Europeia de que mais países façam esse processo e que o bloco acabe se desmembrando. É o maior bloco, é o mais complexo que a gente conhece na Terra, e realmente esse movimento de saída, de desmembramento, seria algo que a gente ainda não consegue imaginar de quais consequências haveriam de fato. Com isso, a gente tem movimentos anti-globalização, anti-blocos econômicos, anticapitalistas também e, por outro lado, capitalistas extremos. Então, a França deveria se fechar para não aceitar mais migrantes, para que ela gastasse dinheiro dentro da própria França e não no arredor. Se a gente pensar que são países muito próximos e pequenos que dependem de demandas externas, é interessante você manter acordos. Mas, se a gente pensar internamente, né, a população que está sofrendo dentro do país vai pensar nesse dinheiro gasto e quanto que isso retorna, né? É difícil enxergar esse panorama, nem todo mundo consegue, de que há muitos ganhos relacionados aos países de modo geral, com essa dinâmica de competitividade, de áreas agrícolas possíveis, de baixa de impostos e também de exército de reserva para o desenvolvimento econômico das grandes empresas, por exemplo.
Alguns países vão se negar a aceitar essa identidade europeia, vão privilegiar as suas identidades nacionais e com isso vão criar movimentos nacionalistas e por isso separatistas. A gente tem exemplos da Espanha, a gente tem exemplos na Irlanda e também em novos países, esses países aqui que neonazistas na Alemanha, por exemplo, que retornaram com força, todos com esse movimento de anti-globalização e anti-cidadania europeia. Eles são, antes de serem europeus, bávaros, ou bascos, ou catalãos e tudo aí. Então, é realmente uma questão cultural, é uma questão econômica, política, social, bem complexa, porque a gente pensa num bloco complexo, então todos esses pormenores acabam se tornando grandes questões dentro do bloco econômico União Europeia. No contexto de crise internacional, então, 5 países vão se destacar, né? São eles Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, e a Grécia é o pior dentro desses casos, tanto que quase foi expulsa, né, do bloco União Europeia, e teve que aplicar políticas de austeridade, ou seja, rigidez econômica nos gastos públicos. Isso vai gerar um descontentamento geral da população, a população vai à rua e vai gerar uma instabilidade muito grande social e política, que vai impactar, obviamente, no cenário econômico. Não só ela, como a Itália, a Espanha, e se a gente pegar isso para o recorte atual, na pandemia, são os países também que sofreram bastante com a questão da pandemia, porque são economias ainda frágeis e em recuperação. Esse cenário todo de crise, o Reino Unido vai se ver diante de mais um problema dentro do bloco em relação aos aspectos econômicos e vai tentar sair aprovando finalmente o Brexit e fazendo esse processo durar até esse ano, né? Foi aprovado em janeiro de 2020, para que em 2021 ele seja efetivado e que o Reino Unido não faça mais parte do bloco. É um dos integrantes antigos, né? Entrou na década de 70 e sair é muito importante e relevante dentro desse cenário de contexto europeu e de bloco União Europeia. Então, a gente tem, né, toda essa questão nacionalista, separatista, os movimentos anti-globalização, os movimentos também relacionados à xenofobia e à aversão aos estrangeiros que estão dentro do bloco, principalmente por causa dos domínios anteriores, né, os domínios históricos desses países europeus em relação às Américas, à África e à Ásia. Nesse cenário todo, dentro da Europa, a gente vai ter outro problema. Qual o problema? O problema da Rússia. A Rússia, né, grande potência aí dentro da União Soviética, das 15 repúblicas soviéticas, vai exercer influência política ainda sobre o leste europeu, principalmente em países como Bielorrússia e Ucrânia. E a tentativa da Bielorrússia e da Ucrânia de entrarem no bloco vai gerar uma instabilidade política, já que a Rússia é grande, né, é importante para o fornecimento de energia, de gás e petróleo para a Europa em si. E a Ucrânia é um trajeto importante desses gasodutos russos. Com isso tudo, não é interessante para a Rússia que a Ucrânia vá participar da União Europeia e é interessante para a União Europeia que ela participe. E nessa guerra aí, cada um puxa de um lado, a Ucrânia vive uma instabilidade política, assim como a Bielorrússia. E a gente tem um cenário político ali bem complicado atualmente. A anexação da Crimeia, população a favor e contra, então há uma divisão política e social dentro desses países do leste europeu. Além disso, a gente teve o desmembramento de vários países que existiam no período da União Soviética e de mundo bipolar, que hoje não existem mais, que é o caso aí da Tchecoslováquia, que hoje são 2 países, a Eslováquia e a República Tcheca, da Iugoslávia, que são vários outros países. Tem questão na apostila sobre isso, dá uma olhadinha lá. E, enfim, a gente não tem um cenário estável dentro do bloco e o bloco tende, sim, a passar por renovações, questionamentos e os tratados vão ter que ser revistos para que esse cenário geopolítico seja arrumado, né? Que arrumem a casa lá na União Europeia, que é um bloco realmente grande e complexo e que, com certeza, não vai terminar por aí toda essa história que a gente está vendo hoje.